Olá, família do Mediadores Brasil. Dando sequência a essa nossa série que nós intitulamos como Entrevistas, a série de maior sucesso aqui no Mediadores Brasil, eu quero compartilhar com vocês algo muito importante. Hoje, nesse momento, essa série se internacionaliza. Verdade. Estamos trazendo o nosso primeiro convidado, que não é do Brasil. O nosso grande colega, mediador como nós, né, como boa parte dessa família de 12 mil pessoas que compõem o Mediadores Brasil, o Nestor é também mediador. Nestor, quero te dizer que ter você aqui para nós é uma grande honra. Inaugurar essa fase ampliada dessa série de entrevistas, te tendo como nosso primeiro entrevistado internacional, me faz muito sentido. E eu compartilho também com vocês, família do Mediadores Brasil, que o meu primeiro contato com o Nestor foi muito recentemente. Eu estava numa viagem no aeroporto, eis que eu recebo um contato dele e a gente começa a conversar. E de pronto eu disse: Nestor, o teu fazer enquanto mediador precisa ser levado a toda a família do Mediadores Brasil. E aí já convidei ele para vir, para participar aqui dessa série. E ele, o Nestor, é dessas pessoas que estão sempre dispostas, né? Quando é para falar sobre mediação, ele está sempre pronto. Então, eu fiquei muito feliz, Nestor, com o teu aceite. E em nome de toda a família do Mediadores Brasil, quero aqui te agradecer por você ter reservado esse tempo para conversar conosco, um tempo que eu sei que será precioso. Aprenderemos muito aqui contigo. Família do Mediadores Brasil, conto para vocês que além de mediador, o Nestor é contador público, é corretor imobiliário, leiloeiro, né? Ele atua mais na área de mediação familiar, porque ele é certificado para atuar sobretudo em mediação familiar. E o nosso caro colega Nestor mora então numa província que eu até anotei o nome aqui para não falar nada de errado. O Nestor mora na província de, Nestor, me corrija se eu cometer algum deslize. Chubut, é isso? Así Perfeito. es correcto. Eh, Acertei, que bom. Então, o Perfecto. Nestor mora nessa província, na Argentina, né? País que eu tenho muito apreço e que, inclusive, foi o país que eu escolhi para fazer o meu mestrado em mediação, porque sempre percebi, né, o quão é importante a área de mediação para vocês. Nestor, eu estou me permitindo aqui falar em português, porque sei que você compreende perfeitamente a nossa língua e fala bem também. Mas eu quero te deixar muito à vontade para que você responda em português ou em espanhol, conforme você se sentir mais à vontade, porque de qualquer forma a gente vai ter aí a legenda com toda a tua fala, então fica muito fácil para que todos nós possamos aí acompanhar a tua linha de raciocínio. E Nestor, por tradição, nesse quadro, nós costumamos fazer uma pergunta inicial. E eu não vou fugir desse protocolo, porque eu quero também saber, para Nestor, para além de todo o teu conhecimento técnico, de toda a tua experiência, de todo o teu saber, que é tão profundo nessa matéria, eu quero perguntar para o cidadão, né, para o meu amigo Nestor, o que é para você mediação? Bueno, primero agradecerte a ti por la hospitalidad, por el honor de ser el primer invitado, convidado internacional. Es un gusto. Me encuentro en la Patagonia Argentina, muy lejos de donde están ustedes. Y bueno, una vez hecho este agradecimiento como amigo, te contesto. Para mí la mediación es el momento mágico en el cual una persona pone a disposición todo su conocimiento técnico y toda su sensibilidad humana para intentar minimizar
o ayudar a que se puedan resolver ciertos conflictos, no interviniendo directamente en el conflicto, sino observando, oyendo y dando ese momento de descarga emocional a las personas que están siendo mediadas. Yo he escuchado muchas veces que hay un dicho, un proverbio que dice que cuando uno no quiere, dos no pueden. Entonces, yo creo que el papel del mediador es desplegar toda esa magia que uno pone al servicio de los demás para que se pueda salir desde una postura del no, de esa persona que se niega, de esa persona que está muy conflictuada, sobre todo en familia, para que vea que hay otra posibilidad, que hay un camino pacífico, un camino de diálogo, un camino de entendimiento. Para mí eso es la mediación. Meu amigo, que profundidade que você traz para nós aí essa abordagem, né? É, eu acredito que você nos leva a esse lugar importantíssimo, né? De pensarmos a importância, né, do papel, do trabalho do mediador para a sociedade como um todo. E eu costumo dizer que nós, mediadores, realizamos de alguma forma um trabalho de resistência, né? Hoje, nós vivemos um contexto onde a velocidade de informação, a velocidade de informações que recebemos nos dá pouco espaço para o diálogo, né? E você nos leva a revisitar esse lugar da importância do diálogo, da importância de fazer a palavra circular para que a gente possa resgatar um pouco da nossa humanidade. E nesse sentido, quando da tua definição, você inclusive trouxe aqui, eu fiz questão de anotar, o quanto que nós temos envolvido sempre num conflito as cargas emocionais, né? Que permeiam aqueles sujeitos que estão aí imbuídos, que estão dentro desse conflito. E aí, meu caro, eu me lembro, né, que quando eu conversava contigo lá no aeroporto e a gente trocava algumas mensagens, você me mandou uma foto de um livro que eu vou procurar aqui, que você estava lendo e que inclusive eu adquiri, né? Que falava justamente sobre essa questão das emoções na mediação. Eu estou com ele aqui. É o livro da Maria Gimena, que trata sobre emoções na mediação. Meu amigo, eu acho que talvez esse seja um dos grandes desafios, né, para nós mediadores, em especial para aqueles que estão iniciando nessa jornada, no sentido de como lidar com essas emoções, né, que por vezes estão muito afloradas, né? O conflito por vezes está tão escalado justamente porque as pessoas estão mergulhadas em sentimentos, em emoções decorrentes daquela celeuma, daquele conflito. Então eu te pergunto, como é que nós, mediadores, podemos agir, ou como devemos agir para que a gente não se contamine com essa carga emotiva que vem enraigada, que vem aí atrelada ao conflito. Yo creo que, a ver, lo primero es nosotros pensar fríamente para después dar lugar a la emoción, ¿sí? Poder analizar la problemática que nos plantean con los diversos discursos de los mediados, analizando. Yo desde mi perspectiva de contador, que somos muy analíticos, lo veo de esa forma. Yo lo que no veo, por ejemplo, a diferencia de mis colegas, que aquí son abogados, la mayoría, no veo el proceso judicial, no veo la normativa, veo el análisis de la problemática en sí. Por otro lado,
el actuar pacíficamente, que la persona o los mediados sientan que en uno hay una persona que está escuchando, respecto a lo que hablabas anteriormente del diálogo, no solo es el diálogo, sino que muchas veces cuando terminamos una reunión, un encuentro de mediación, los mediados nos dicen, alguien me escuchó. Y muchas veces les decimos, esta sala de mediación es el lugar para que ustedes hablen. Si esto escala a un conflicto judicial, a una demanda judicial, ya no va a haber lugar. Va a haber una persona que lo esté representando, que represente sus intereses, pero no va a ser usted, va a ser un profesional que se dedica a eso. Es correcta la profesión, pero el momento de expresarse, de que los dos participantes de esa mediación puedan hablar, dejar fluir todo lo que les sucede, es ahí, es en esa reunión de mediación. Um, yo creo que te ha pasado, supongo, que has llegado a una reunión donde lo que se va a plantear te sucedió. Y ahí yo te preguntaría a ti, amigo, con tu experiencia, ¿cómo transitas eso? Por ejemplo, eh, un accidente de auto y vos llegás a una mediación, tenés que mediar ese conflicto y algo a vos te pasó igual. ¿Cómo haces para abstraerte de esa emoción y no pensar, no, pero tiene razón? No, esta parte está trabajando mal, está diciendo una cosa que no es. ¿Cómo hace Enrique para sobrellevar eso? Hacemos al revés ahora la entrevista. Claro. Olha, meu caro, o que você nos traz é justamente sobre o que eu chamo de efeito espelho, né? Quando o conflito que nós vamos mediar, de alguma forma, rebate em mim, por algum momento, alguma experiência que eu vivi ou esteja vivendo naquele momento, né? Ou algo que realmente me chega, me atravessa de uma forma diferente. E eu vou te responder essa pergunta te dizendo que isso aconteceu comigo, né? É, o meu pai faleceu de câncer. E logo em seguida, na data em que meu pai tinha falecido, fui atuar no Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, aqui da minha cidade, do meu estado. E ao observar as mediações que eu tinha durante aquela tarde, é, encontrei que tinha um caso justamente de uma pessoa idosa, de um homem idoso, contra um plano de saúde que estava pleiteando tratamento médico para a patologia que ele enfrentava e que o plano teria negado algumas coberturas que ele precisava para se tratar. Nestor, não tinha a menor possibilidade de resolver de eu encaminhar, de eu trabalhar, de eu mediar esse conflito. Então, eu quero te dizer que eu entendo que quando nós conseguimos nos colocar nesse lugar de imparcialidade, ok, a gente está em condições de conduzir a mediação. Neutros, eu não sei se a gente consegue ser em algum momento. Eu tenho importantes dúvidas sobre isso. Eu não sou, né, e nenhum de nós mediadores é uma bola de gelo que nada que chega nos atinge. Então, acho que nós não conseguimos ficar neutros frente ao que está acontecendo ali. Mas essa neutralidade, embora ela possa em algum momento ser balançada, ela não pode reverberar na nossa imparcialidade. Ujú, A imparcialidade é inegociável. Nós temos que ujú, ser imparciais o tempo todo. Bem, falo isso porque, ao perceber aquele conflito que eu tinha para mediar daquele senhor com câncer e por ter perdido meu pai muito recentemente de um câncer,
eu não tinha condições de ser imparcial. Aquilo me Ujú. afetou profundamente, porque me tocava num lugar em que eu não ia conseguir me manter imparcial. E aí, diante desse contexto, eu não vi como outra possibilidade a de não repassar esse caso, a de repassar esse caso para um colega mediador, que tinha plenas condições de assumir e ser neutro. Então, eu acho que nós temos que nos sentir, né, Nestor? Nós temos que nos perceber o tempo todo. E quando a gente percebe que, por alguma razão, a gente está pendendo para um lado ou para o outro, a gente já não está mais, ao meu sentir, habilitados para conduzir aquele diálogo. Então, eu acho que, respondendo objetivamente a tua pergunta, no que eu me norteio é na minha autoobservação. Eu fico alerta para comigo o tempo todo. E se percebo que dou alguma balançada, preciso ou me recompor ou repassar o caso, porque aí não estarei atuando como mediador. Estarei atuando como qualquer outra função, mas não a de mediador. Não sei se isso faz sentido para ti, amigo. Sí, sí, totalmente. Nosotros aquí en mi ciudad, Comodoro Rivadavia, la ley en la provincia establece que para ser mediador no solo hay que tomar los cursos correspondientes, sino que hay que tener un título de grado. En mi caso particular soy contador, pero la mayoría son, todos, no la mayoría, todos son abogados. Entonces, yo siempre tengo que mediar con un abogado, ¿sí? Por ley aquí. Entonces, el ejercicio que nosotros hacemos es, cuando alguno está perdiendo imparcialidad, lo hacemos notar de alguna forma. Uhum. Y en el discurso inicial, también nosotros decimos que la, la mediación es voluntaria, tanto para los mediados como para el mediador, que todos estamos por voluntad propia. Entonces, puede suceder que los mediadores necesitemos retirarnos, necesitemos un momento para hablar con el comediador y decir, mira, ¿cómo ves esta situación? Yo veo que esto va para acá, va para allá. ¿Cómo me ves a mí? Estoy siendo imparcial. Si uno hace esa introspección que vos comentás. Y eso también se le explica a los mediados. Si ustedes sienten que alguno de nosotros está siendo, no está siendo imparcial, pueden hacerlo saber. Entonces, es darle la tranquilidad a la gente de esto. Todo lo que se hable es confidencial y esto también. Si alguno de nosotros pierde su rol de mediador, háganlo saber. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy difícil el que nos toca de oír activamente, analizar y analizarnos qué nos pasa con todo esto. En el caso lamentable que te ha pasado, creo que fue lo mejor no tomar el caso, porque iba a ser muy difícil estar queriendo ayudar a otro y a la vez peleando con vos mismo. Entonces ahí el rol iba a ser muy complicado y de hecho nos ha pasado aquí en la oficina local de una colega que pasó algo muy parecido, pero ella lo sobrellevó, lo supo llevar muy profesionalmente. De hecho, pensábamos que no iba a querer ingresar a la sala y lo hizo también, un caso muy parecido al tuyo. Pero bueno, pudo sobrellevarlo y salir adelante. Olha só, Nestor, eu não sei se eu te comentei isso na nossa ligação, mas a minha primeira formação antes do direito também foi na área contábil, né? Então, acho que nos aproxima aqui os títulos de mediador, mas também nos aproxima essa formação contábil, né? E por que que eu falo isso? É, eu acredito, e eu tenho pelo menos dito aos meus colegas mediadores aqui no Brasil, que é muito importante que nós, enquanto mediadores, conheçamos com profundidade a área que nós vamos mediar, né?
E aí, esses dias eu, inclusive, fui questionado por um colega que me disse: Ah, Henrique, como assim? Você, com 10, 12 anos já que tens de mediação, você está pronto para mediar qualquer tipo de conflito. E aí eu disse para ele: Olha, acho que não, não é assim, né? Por exemplo, eu não tenho experiência na área do agronegócio. Como é que eu vou hoje fazer uma mediação, nessa área sem ter conhecimento técnico? Eu não sei como é que se constrói um silo para armazenamento de grãos. Eu não sei qual é a janela de plantio da soja lá no Mato Grosso. Então, como é que eu vou intermediar uma mediação entre um produtor e um fornecedor de semente se eu não sei aquela, não conheço com profundidade aquela realidade? Utilizei esse exemplo apenas para dizer, para além do conhecimento técnico sobre o nosso fazer, sobre a mediação, entendo também importante que nós tenhamos um profundo conhecimento sobre a área que vamos mediar. E Claro. aí, por vezes, a minha formação em contábeis me serviu muito quando eu estava fazendo algumas mediações, mediações empresariais, mediações na área imobiliária, porque lógico que toda aquela bagagem me subsidiava para poder fazer boas perguntas e encaminhar de forma adequada aquele conflito. E aí eu preciso te perguntar, né? É, Inclusive, você comentou, eu sempre medeio acompanhado por algum advogado, porque não sou advogado. A maior parte dos mediadores aqui, foi o que eu entendi, são advogados, mas Sí, eu sí. não, eu sou contador. E eu quero te dizer que eu vejo nisso uma grande possibilidade para que você possa somar, junto com o advogado que tem o conhecimento jurídico, outros conhecimentos que são importantíssimos, por vezes, em mediações que você realiza. Você percebe isso também ou é uma impressão só minha? No, 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 lo comparto plenamente. De hecho, estoy convencido que muchas especialidades llevadas a mediación, o sea, muchos profesionales de distintas ramas, es lo más enriquecedor que hay. Yo te voy a compartir un ejemplo que me pasó, que quizás es muy gracioso y de hecho mi comediadora, mi compañera que estuvo en ese momento siempre se acuerda. Estábamos en una mediación familiar donde se reclamaba una cuota alimentaria, ¿sí? Supongo que en Brasil también, cuando se separan las parejas y demás, hay cuotas alimentarias. Entonces, la persona, la mamá de la criatura, fue con su abogado y ellos pretendían un 20% del sueldo, ¿sí? Estaban de acuerdo que lo iban a hacer para que directamente se retenga ese importe del sueldo a través de la empresa donde trabajaba la persona. Y la otra parte, el abogado de la otra parte con el papá, decía un 18. Y estábamos 18, 20, 18, 20. Bien, como buen contador, eh, viendo que no avanzaba, no propuse, sino que llevé a que piensen que entre el 18 y el 20 estaba el 19. Bien, estábamos que 19 sí, 19 no, íbamos y veníamos. Entonces, eh, yo comenté, ¿y de cuánto monto estamos hablando de ese 1% entre el 18, el 20, el 19? Entonces, lo que hizo mi compañera fue utilizar una pizarra colocando cuánto es el sueldo de la persona hoy. Tanto. Entonces, el 18, ¿qué representa? El 20, ¿qué representa? ¿Y qué representa el 19? Cuando ellos vieron gráficamente esos números, a mí me salió decir, ese 1% estamos hablando de una pizza. Entonces me quedaron mirando y ahí se dieron cuenta que estaban peleando hacía media hora por 1% del sueldo, que hoy en Argentina era más que una, más o menos una pizza, ni siquiera llegaba a la bebida refrigerante. Eh, y ahí dijeron, bueno, está bien, sí, claro, tiene razón.
no siguieron peleándose los papás. O sea, tampoco era una pelea, pero no había una puja entre los papás, pero sí el abogado, porque el abogado me di cuenta que no quería perder. Y esto es lo que yo por ahí veo en los abogados. Están preparados, formados para ser adversarios, para atender conflictos y salir ganando, ¿no? Que es, creo, lo que más le gusta al abogado, ganar un pleito, ganar un juicio. Entonces, el abogado del papá, siendo que el papá ya había dicho que podían arreglar, porque no era significativo, yo pregunto, no, perdón, el abogado dice que ese 1% no es significativo, Uhum, que ¿por qué habría que pagarlo? Entonces yo le digo, no es significativo en el sueldo del señor, pero sí puede ser para la criatura, uhum, puede significar mucho. Entonces, no quería ceder el abogado en que iba a perder dándole el 20% que quería la mamá o que quería la otra parte, en este caso. ¿Cómo cerramos esa mediación que fue histórica? 19,5. El abogado no perdió y avanzamos un poquito más. Esas son las cosas que por ahí uno ve como contador, una simpleza de un punto más, un punto menos, y qué significa económicamente, ¿sí? Así que bueno, la anécdota de la pizza, estamos peleando por una pizza, quedó ahí entre mis compañeras. Um, no sé si esa anécdota te sirve como ejemplo de la riqueza y en muito. otras oportunidades, eh, también hablando de una puja, de una tasación de una propiedad, que no se ponían de acuerdo, que esto, que lo otro, en el caso de dos hermanas de una propiedad importante. Yo como corredor inmobiliario y tasador, en español es tasador, eh, vi que había un conflicto en ponerse de acuerdo en un monto objetivo técnicamente establecido para poder después dividir. Entonces, buscando la pregunta, dando la vuelta, haciendo que piensen, que ejerciten, consultamos y no hay otra persona, no hay otro técnico o alguien que pueda dar un criterio objetivo más allá de lo que dice su abogado, de lo que dice su otro abogado. Yo sabía que sí, que no solo hay tasadores, hay corredores inmobiliarios, hay arquitectos, hay ingenieros que pueden llegar a tasar una propiedad. Ellos solos fueron abriendo su cabeza y el panorama y dejar la puja de yo tengo razón o vos tenés razón, dejándolo a un tercero técnico. Eso a mi compañera de mediación, la comediadora, no se le había ocurrido, porque no conocía de mi rama, de lo que yo hago día a día más allá de las mediaciones. Entonces, un psicólogo, un sociólogo, creo que enriquecen mucho la mediación. Obviamente, hay que garantizar la seguridad jurídica del espacio, de la mediación, y es por eso que la ley nuestra establece que tiene que haber siempre un abogado. Nossa, excelente, excelente, Nestor, porque quando você nos traz essa fala, mostrando com exemplos vivenciados o quão a tua habilidade com números, por teres essa formação contábil, o teu conhecimento do ramo imobiliário, quanto tudo isso pode ser útil numa mediação, você justamente nos leva para esse lugar de lembrarmos que o direito, por vezes, não vai dar conta de tudo, geralmente não dá conta de tudo, e que nós temos que nos socorrer das mais diversas áreas para que possamos subsidiar as pessoas que estão em conflito para que elas ampliem os seus olhares, ampliem os seus conhecimentos, para que possam então criar possibilidades de transformação daquele conflito. Então, gosto muito da tua fala quando você nos lembra da importância da psicologia, da sociologia e de tantas outras ciências no encaminhamento de uma mediação. Excelente. Quizá, perdón, pero Claro, quizá por favor. mi colega
estaba pensando en que no se estaba resolviendo por un 1% y todo lo que quizás trae un juicio, llevar a un juzgado de familia, el tiempo que lleva, porque nos pasa que muchos juzgados de la localidad envían, remiten los expedientes a mediación porque saben que es mucho más rápido, más económico, más rápido. Entonces, tiene el sentido de la justicia, que tiene que ser rápida y no lenta. Una justicia lenta no es justicia. Entonces, quizá el mediador abogado está pensando en eso. Uy, esta gente no está resolviendo esto y se le viene la demanda y esto y el otro, el otro. Y uno, como no conoce tanto, o sea, siendo contador uno tiene formación en leyes, en muchos códigos, pero yo no estoy pensando en ese proceso. Yo estoy pensando en lo que acontece aquí, que quizá el problema era mucho mayor y lo estamos minimizando y casi resolviendo. Perfeito. Yo te puedo decir también por ahí, pensando un poco en la pregunta inicial de qué es la mediación para mí, y yo te voy a dar eh, a ver, una forma de verla, digamos, figuradamente. Yo creo que la sala de mediación es como un río con dos orillas cuando yo ingreso, ¿sí? Yo ingreso a mi sala y entro con mi barca. En mi barca tengo todas las herramientas de mediación que conozco y me echo al río y voy por ese río. En un primer momento, reconociendo una orilla, reconociendo la otra orilla, que están separadas. Hoy están separadas. Y voy transitando ese río. Hasta que en un momento me sumerjo en el agua. Y en ese sumergirme en el agua, aquí se dice hacer la plancha, estar nadando boca arriba. Cuando uno nada boca arriba, tiene el agua tapándole los oídos y uno escucha igual. Entonces, ahí es cuando yo dejo mi mente en blanco y escucho. Y escucho sonidos que me hablan de un lado, me hablan del otro, y quizá hay alguno que es el que me llama la atención y voy por ese lado investigando, preguntando, viendo cuál es el real interés de esa persona y cuál es en su interior lo que llevó a ese conflicto. Esto hablando quizá más en familia, los problemas de familia, ¿sí? Las mediaciones familiares, no un daño, un perjuicio, un choque, quizá eso no tanto, pero muchas veces en familia lo veo figurado de esa forma. Entonces, cuando siento algo que el agua me trae, el agua serían los relatos, ahí es cuando yo me levanto y empiezo a trabajar sobre eso y a ver esas orillas. Y sigo avanzando, sigo avanzando. El mejor fin es que esas orillas en algún momento se junten. Quizá no sucede, quizá solo se acercan, pero siguen cada uno por su lado. Así es como yo siento la mediación, que estamos en un lugar donde podemos hacer magia, como te dije en algún momento, pero sintiéndolo de esa forma, sintiendo la vibración, sintiendo eh, lo que nos dicen, escuchando. Encantado, encantado, Nestor. Eu acho que esse teu exemplo trouxe de uma forma muito clara. Sí, quizá muy poética, pero como te digo, yo siento que hacemos magia, que hacemos eh, las cosas imposibles quizás que sucedan. Familias que quizás están rotas hace mucho tiempo, que puedan acercarse. Me ha pasado de estar en una mediación donde hay un reclamo de una hija, un padre ausente, donde lo que reclamaban era dinero, era una cuota alimentaria, y fuimos trabajando, 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 y yo me di cuenta que no era el dinero lo que buscaba la chica, lo que buscaba era un reconocimiento, lo que buscaba era ese padre ausente, no el dinero.
Y el papá veía cuánta plata le iban a retener de su sueldo, pero no veía todo lo otro. Y fue saliendo, saliendo hasta que el llanto salió, hasta que se quebró y pudo decirle al papá qué es lo que realmente buscaba. Y dejaron de pelear por el dinero. Y, y la mediación tornó hacia otro lado, que eso no tiene precio. Hum. A mediação tem esse espaço, né, para que fios sejam conectados. E eu costumo dizer que, por vezes, as nuances do conflito que levam as pessoas à mediação não são as mais importantes, porque durante a mediação o que efetivamente é relevante vai surgir. E por vezes tem Sí. pouca relação ou nenhuma relação com aquilo que está posto, por exemplo, no processo judicial. E aliás, Nestor, eu não posso deixar de te perguntar algo que é bem importante e que eu gostaria de compartilhar com toda a família do Mediadores Brasil. Veja bem, aqui no Brasil, nós temos um Código de Processo Civil que começou a vigir em 2015. E nesse último Código Civil que nós temos, a mediação foi trazida para uma das primeiras fases do processo. Então, Ujú. quando, por exemplo, o Henrique entra com um processo judicial, através do que a gente chama aqui de petição inicial, o juiz já dá um stop, já para o processo e diz: Henrique, vá conversar com o João para ver se vocês conseguem, através da mediação, da conciliação, resolver o conflito de vocês. Então, o legislador trouxe a mediação aqui já para o início da tramitação do processo judicial, ok? O que a gente considerou, né, diante do que era anteriormente um importante avanço. Embora eu ainda, e aí a matéria para um outro bate-papo nosso, tenha algumas restrições sobre isso. Mas eu gostaria de saber como é que é aí na Argentina. A mediação na Argentina acontece durante a tramitação do processo judicial ou eu medeio antes e só se não resolvido o conflito é que eu posso bater nas portas do judiciário de vocês para ingressar com uma ação judicial? Me conte e conte para nós todos como é que funciona a questão da mediação nos casos aí judiciais da Argentina. Bien, aquí la mediación es voluntaria, como ya hemos dicho. Puede ser pedida por los ciudadanos sin abogado, con abogado. Pueden ir al servicio público de mediación sin costo y solicitar una mediación, por ejemplo, un vecino, ¿sí? Entonces, se hace una entrevista previa, una premediación, una entrevista de premediación, en el cual la persona cuenta lo que le sucede. Y dentro de la ley hay cuestiones que no pueden ser mediables, por ejemplo, cuando hay violencia, ¿sí? Entonces, se escucha el relato de la persona y si es una cuestión mediable, se le da aviso a la otra persona invitada a mediar, ¿sí? En cuestiones o en léxico legal sería la otra parte, en este caso nosotros decimos al otro participante, se lo notifica, se lo llama, se le manda un correo de alguna forma y se le pregunta si le interesa participar. Entonces, puede ser voluntaria desde ese aspecto. Ahora, en la cuestión técnica, legal que vos me comentás, por lo que tengo entendido, previo al inicio de un juicio se puede hacer una mediación, lo pueden solicitar los abogados, pero también he tenido casos que durante el proceso el juez los manda a hacer mediación. Antes de decidir él, va como, no sé si es última instancia, no quiero utilizar léxicos que no son míos, a la oficina de mediación para intentar resolver antes. Si no, continúa el proceso, ¿sí? He tenido casos donde el juez obliga, que esa es la parte en que mis colegas entiendo que no les gusta mucho,
porque la esencia de la mediación es la voluntariedad, es decir, yo quiero ir a tratar de resolver este conflicto, pero en algunos juzgados obligan a ir. Entonces, acontece que quizá no van, o van pero no están predispuestos, o van para decir, mire, yo tenía que cumplir, así que firmo mi asistencia y no tengo nada que hablar. No me interesa, quiero que siga el juicio. Uhum. Entonces, como te digo, están todas esas particularidades. Muchos jueces están optando por llevar a mediación, sobre todo lo que son temas familiares que tienen que ser resueltos con celeridad y quizás el sistema no es tan rápido. Si estamos hablando de una cuota alimentaria en Argentina, donde los precios, quizá ahora no tanto, pero subían día a día, y está fija una cuota, no de un porcentaje, sino de un monto, no puede pasar un año, año y medio para que alguien resuelva que ese monto que se retenía es suficiente. Uhum. Entonces se deriva a mediación donde se ponen de acuerdo y rápidamente el acuerdo se homologa en la justicia. Excelente. E aí eu preciso complementar essa tua excelente explicação para nós, te fazendo aqui uma última pergunta, porque esse relógio, eu estou olhando para ele aqui, estou querendo brigar com ele, porque essa conversa está muito boa, todavia ele não para, né? Mas eu preciso e abusar da tua boa vontade, né, só para te fazer um último questionamento. Você nos traz a possibilidade de, durante a tramitação do processo, além das pessoas solicitarem, o próprio juiz determinar a realização da mediação. Você trouxe aqui para nós que a mediação pode ser feita antes do processo e que para isso basta o cidadão procurar o serviço público, que de forma gratuita ele poderá acessar a mediação para resolver o seu conflito. Seja numa situação já judicializada, seja no pré-processual, né, antes da existência do processo, os mediadores que atuam aí na Argentina são remunerados? El servicio público tiene, en el caso de mi ciudad, personal dependiente de la justicia, del Superior Tribunal de Justicia, los cuales tienen su haber, su sueldo, pueden actuar como mediadores también, porque son mediadores, y estamos nosotros que somos los auxiliares de justicia, que somos externos, nosotros hacemos nuestra factura de los honorarios de acuerdo a las mediaciones que tenemos y hay una tarifa que establece la justicia, el superior tribunal, de el valor de hora de mediación, fracción, si no se presentan y demás. Entonces, de acuerdo al trabajo que uno hace durante el mes, es que nosotros cobramos los honorarios, pero están tarifados por la justicia, ¿sí? Distinto es si uno realiza mediaciones en forma privadas particulares, fuera del servicio de justicia, ¿sí? Ahí sí ya serían, bueno, de acuerdo a honorarios profesionales que uno puede llegar a establecer, Uhum. pero dentro de lo que es el servicio público, sí, está tarifado. Pois é, meu caro, eu preciso te dizer que durante a realização do meu mestrado na Argentina, eu fiquei bastante impactado, positivamente falando, sobre o quão avançados vocês estão na mediação. Fiquei bastante surpreso como vocês trabalham, por exemplo, a mediação comunitária, que é Mm, bastante valorizada, que é bastante utilizada, né? Pude, inclusive, ter o privilégio de acompanhar durante o meu mestrado um caso concreto e fiquei, deslumbrado com os resultados que foram obtidos. Então, quando eu digo que essa série que nós temos aqui no Mediadores Brasil, Entrevistas, uma série que nos permite o que eu chamaria de uma capacitação contínua
porque essa troca de experiências entre nós, mediadores, acerca do nosso fazer, do que o Nestor está fazendo na Patagônia, com o que o Henrique está fazendo aqui em Blumenau, com os meus colegas do norte do Brasil e assim por diante, é uma excelente maneira de nos atualizarmos e de utilizarmos das várias experiências para lapidar o nosso jeito, a nossa forma de fazer. Então eu quero te dizer, Nestor, que te ter aqui foi um grande privilégio, uma grande honra, e eu tenho certeza que é a primeira visita sua ao Mediadores Brasil de muitas que haverão. Então venha mais vezes, né? Nos dê o privilégio dessas suas visitas, porque te ouvir foi bom demais, foi bom demais. E, e aproximar, né? Pessoas dos mais longínquos lugares, me faz muito sentido e eu acho que esse foi o grande desejo meu, quando decidi fundar esse espaço chamado Mediadores Brasil. Um espaço que foi criado justamente porque eu me sentia um pouco só aqui no meu lugar, atuando como mediador. E me fazia sentido procurar trocar informações com mediadores de outros lugares. Jamais imaginei, ainda que nos meus melhores sonhos, que um dia estaria aqui conversando, por exemplo, com um mediador da Patagônia. Mas eu acredito que o universo sabe o que faz. E eu me sinto muito privilegiado de poder saber que esse percurso aí que nós temos de um pouco mais de 2 anos já tenha nos levado a tantos lugares. Então, meu caro amigo, e já me permito assim te chamar, amigo, quero te dizer que eu estou muito feliz que eu hoje termino esse meu dia, porque estou quase aqui concluindo as minhas atividades desse dia, te dizendo que hoje eu estou cheio, estou preenchido, estou feliz, porque foi muito gostosa essa conversa. Conversa essa que repito. Espero que ela se repita por muitas outras vezes. Então, passo aqui para a tua fala final, deixando em nome de toda essa família o nosso agradecimento e a nossa manifestação aqui de que nos sentimos privilegiados em poder te ter conosco. Bueno, de mi parte, casi no hablé portugués, metí alguna que otra palabra para hacer todo esto más fluido. Es un gran honor poder participar de esta entrevista con una persona tan reconocida y que ha hecho tanto por la mediación en Brasil, país que me gusta mucho. Mis raíces son portuguesas, no son brasileras, pero bueno, esa es la razón por la cual entiendo todo lo que hablaste. Eh, Fue muy gratificante poder colaborar con tu espacio, poder dar una mirada distinta. La diversidad de culturas hace que también nosotros nos preparemos constantemente, porque yo creo que en la mediación no debe haber fronteras como estamos trabajando nosotros ahora. Y es lo más enriquecedor. No solo las distintas visiones de la profesión de base que podamos tener nosotros, sino de esa diversidad y riqueza cultural que puede hacer que lleguemos a traspasar estas fronteras. Creo que este es un puntapié para que podamos tener, ya estoy mezclando portugués y español, ya viene complicado. Tá Eh, ótimo. Podamos tener nuevas entrevistas de mi parte y desde aquí, desde mi lugar, lo que necesiten, tanto vos como tus colegas mediadores, en cuanto a legislación, a lo que necesiten saber, estamos dispuestos, estoy dispuesto y bueno, quiero desearte lo mejor, un agradecimiento enorme por este espacio y bueno, adelante porque el trabajo es muy bueno, de hecho por eso te he contactado. Así que muchas felicitaciones y bueno, el mejor deseo para ti y esperemos encontrarnos próximamente. Com certeza, meu caro. Tenho certeza que o universo nos proporcionará aí uma oportunidade em breve de nos conhecermos pessoalmente, porque também quero te dar um grande abraço. E mais uma vez, Nestor, muito obrigado. Um grande abraço
Sucesso, mais sucesso ainda aí na tua jornada. E eu costumo dizer que caminhar em companhia faz sentido. Caminhar em boa companhia, então, aí é um privilégio. E hoje a gente esteve em excelente companhia. Então, muito obrigado, um grande abraço e um até breve. Muchas gracias.